Seja muito bem-vindo ao nosso novo canal de informações sobre esclerose múltipla, o Desesclerosando. Aqui nós desmistificamos assuntos sobre a esclerose múltipla. Com certeza, por aqui não tem tabu nenhum e nós iremos receber muitos pacientes e profissionais para contar as suas histórias de vida, para que a gente possa aprender muito sobre esclerose múltipla e desmistificar aqueles velhos tabus que sempre ficam no ar. É isso aí. Nosso objetivo aqui é te motivar e te incentivar a viver bem, a viver com qualidade. E para a gente começar, eu preciso apresentar a minha host, a nossa host, a Bia Gianic. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Gianic, sou nutricionista. Antes de ser nutricionista, sou paciente de EM há mais de 13 anos. E na nutrição, me dedico exclusivamente a pacientes com doenças autoimunes desmielinizantes, como é o caso da esclerose múltipla e da neuromielite óptica. Então aqui eu vou trazer um pouquinho também da parte de nutrição para vocês e algumas curiosidades sobre a minha vida com a esclerose. E do lado de lá, temos a nossa outra host falando um pouquinho também. Aí, se apresente, Gil! Muito prazer, quem ainda não me conhece, eu sou a Juliana Ferreiro, sou fisioterapeuta especializada em fisioterapia neurofuncional, que é a área que ajuda as pessoas que têm esclerose múltipla. Trabalho com EM há mais de 9 anos seguidos e onde eu ajudo as pessoas a viverem bem, a entender a importância do movimento no tratamento da esclerose múltipla. E pode ter certeza que aqui a gente vai falar bastante sobre exercício físico e mudanças de hábitos de vida. E para a gente começar, startando o nosso Desesclerosando, eu tenho o prazer de entrevistar a minha companheira de bancada. Hoje a gente vai conhecer a história da Bia Gianic. Bora conhecer um pouquinho dos podres da Nutri, não é verdade? Bi, conta um pouquinho de como foi o seu diagnóstico. Você foi diagnosticada muito novinha, né? Aliás, você é muito novinha, mas foi diagnosticada mais nova ainda. Como foi isso? Como foi o seu primeiro surto? E o que acontecia com você naquela época? Bom, eu tinha 12 anos, tinha acabado de fazer 12 anos, então tinha muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu lembro que na escola eu sempre fui uma aluna muito ativa, muito presente, mas não só na escola, eu sempre tive uma vida muito ativa. Na igreja, com os amigos, na escola em si, então tudo que era atividade extracurricular, eu estava inscrita, estava fazendo ali. O que colaborou muito também para ser uma criança muito ansiosa, né? Então a ansiedade estava sempre ali muito presente na minha vida. Em um determinado dia eu comecei a sentir, e relatei isso para os meus pais, de que o lado ali esquerdo da minha bochecha estava formigando, como se tivesse tomado uma anestesia de dentista e não tivesse passando aquela anestesia. Por eu ser uma criança muito ansiosa e muito somática, a minha mãe falou que era só uma ansiedade, porque eu ia participar de um evento muito importante na igreja e que era só ansiedade para aquele momento ali. E aí, em coisa de uma semana, esse formigamento na bochecha já tinha passado para todo o lado esquerdo do rosto, né? E eu comecei a ter algumas sensações de que o meu rosto estava entortando e que quando eu dormia eu estava babando, coisas assim. Mas, novamente, por ser uma criança muito ansiosa, meus pais acabaram deixando isso, mas não como uma forma de não estar zelando por mim. É só porque eu sempre ficava doente quando eu estava ansiosa. Em menos de um mês, o lado esquerdo inteiro do corpo já estava acometido, com muito formigamento, fraqueza, dificuldade para levantar coisas simples, caneta, andar. Então eu tropeçava, o lado esquerdo todo já estava comprometido. E aí eu lembro que foi uma coisa muito marcante, porque um dia eu falei, não é possível, tem uma coisa que não tá normal aí. E eu esperei meus pais saírem de casa, eu esquentei uma panela, quando o fundo ficou preto eu fui lá e queimei meu dedo de propósito. Uau! Mas eu não senti dor. Então, quando eu vi a bolha se formando e não doeu, na hora eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, tem alguma coisa errada, porque eu queimei o dedo, tá uma bolha enorme e eu não tô sentindo. E aí, naquele momento, acendeu o gatilho ali do não, vamos pro hospital. Então, foi assim que foi o meu primeiro surto, mas ainda não foi diagnosticado. Foi só o surto mesmo em si, de forma isolada, e foi tratado basicamente como um AVC, né? Eu fiquei 15 dias no hospital, e só a base de corticoide. Saí do hospital tomando corticoide também oral em casa por quase 1 ano depois, mas não foi fechado o diagnóstico ainda naquele momento. Comentar, né? Que situação que a Bia passou, né? Por
não saber o que tinha e ter chegado no limite extremo de ter que queimar o próprio dedo pra falar, ei, tem algo muito estranho. Mas a gente tem que entender que isso também foi uma realidade de 13 anos atrás, né? Onde falar sobre esclerose múltipla, acho que ninguém sabia. Se a gente saísse na rua entrevistando há 13 anos atrás, acho que a gente encontraria um a cada 1 milhão de pessoas sabendo que é esclerose múltipla, não, né? Com certeza. Não tinha, assim, uma fonte de pesquisa muito segura ou algo do tipo. Até porque não sabia o que era ainda o diagnóstico. Então, como eu vou pesquisar sobre algo que eu nem sei o que é, né? Eu não tenho nem como dar um Google ali, né? Enfim, sim, porque não tinha um diagnóstico fechado. E não é comum uma criança de 12 anos ter um AVC. Eu já tinha as primeiras 4 lesões desde a primeira ressonância, mas o médico falou que aquilo não era, né, um indicativo só para fechar o diagnóstico. Precisava de uma investigação mais aprofundada, porque eu não estava no padrão de idade para a doença. E como chegou no seu diagnóstico? Você falou que nesse primeiro surto foi um surto e não teve diagnóstico, mas como você chegou nesse diagnóstico? O diagnóstico ele veio só 1 ano depois, quando eu tive o segundo surto, e esse surto foi bem mais forte, porque simplesmente eu estava na escola, comecei a sentir aquela famosa sensação, se você é Emer, você provavelmente já sentiu essa sensação de que estão te desligando da tomada. A energia vai baixando e aí simplesmente eu deitei na carteira assim da escola, mas eu não desmaiei. É que a primeira coisa que eu perdi foi a capacidade de abrir o olho. Então eu perdi 100% do corpo. Eu não sentia, eu não tinha nenhum tipo de sensibilidade, não tinha nenhum tipo de força. E, inclusive, os olhos. Então, fechou o olho, eu escutava todo mundo falando, eu entendi o que todo mundo estava falando, mas eu não conseguia reagir a nada. E aí, quando eu fui pro hospital, o neuro que estava atendendo na pediatria na época, ele falou assim, olha, já é o segundo, a gente não pode deixar mais isso acontecer, porque realmente não é algo normal, nem para a idade e nem para o quadro clínico. Então, aí começou uma série de investigações já na internação, mas ele falou assim, olha, me parece esclerose, mas eu não vou fechar esse diagnóstico, porque eu não sou especialista, ainda mais nesse quadro pediátrico, né, ainda na época, então eu vou te encaminhar para que você passe com um neuro especializado em doenças desmineralizantes para comprovar. E foi aí que eu passei, né, com a neuro, que inclusive me acompanha até hoje, e ela não só fechou o diagnóstico, como falou, a gente já devia ter fechado há muito tempo para já iniciar o tratamento. Então foi só no segundo surto, eu acabei ficando 20 dias internada, e esse foi um dos meus piores, que eu acabei perdendo o corpo todo, então eu só mexia do pescoço para cima. Demorou praticamente esses 20 dias para voltar às sensibilidades, mas ainda ficou um déficit de sequela bem significativo, que demorou anos para voltar ao normal. E isso é importante a gente falar em relação ao diagnóstico, né? Hoje em dia, os diagnósticos são muito mais rápidos, né? As pessoas conseguem ter o diagnóstico em alguns meses, sentindo sintomas, mas se a gente pensa na realidade fora do particular, né, fora do convênio, no SUS, que a pessoa demora anos e anos para conseguir uma consulta com um especialista, mesmo em 2024 a gente ainda tem pacientes que passam o que a Bia passou, né? Tem um surto, eu não sei do que tá passando, não sei o que tá acontecendo, até conseguir chegar no diagnóstico. E a gente sabe o quanto é importante ter um diagnóstico, né? Não é só um carimbo, eu tenho esclerose múltipla, mas é a partir do diagnóstico que você vai poder buscar o seu tratamento correto, né? Quando a gente trata, a gente sabe que é possível viver bem com a esclerose múltipla. E, sem dúvida, receber diagnóstico não é fácil, né, Bia? E a gente precisa ter pessoas que nos motivem, que nos incentivem. Quais foram as pessoas que mais te motivaram e te incentivaram nesse início do diagnóstico? Eu falo que para mim, como criança, receber o diagnóstico não foi tão difícil quanto para os meus pais, sem a menor sombra de dúvida. E naquela época, a gente, como eu disse anteriormente, não tinha um lugar que você pudesse pesquisar sobre, aprender sobre, não se tinham páginas falando, divulgando isso na internet, era algo que a própria internet em si estava crescendo muito, né? Então, a gente não tinha uma base de dados. Minha principal plataforma ali de segurança, sem a menor sombra de dúvida, foram, né, os meus pais, a minha família ali. Nós 4, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, sempre fomos
muito unidos nesse processo, então eles que foram as minhas maiores inspirações e bases de segurança mesmo no tratamento, onde qualquer sinal de alerta, a gente já estava, às vezes, os 4 juntos no hospital, desde o primeiro momento da admissão na triagem até a assinatura da alta ali. Então, com certeza, as minhas maiores inspirações e base foram os meus pais e meu irmão nesse processo. Muito bom. A família é sempre muito importante. Sem dúvida. E agora, nesses últimos anos, vieram surgindo pacientes que se tornaram influenciadores, né? Você, inclusive, é uma delas. Mas na sua época, tinha algum paciente, algum influenciador que te motivou, que te incentivava a continuar se tratando, a buscar mais, né, da Bia com 12, 13 anos? Muito pelo contrário, até porque como ainda nem existia, pelo menos não da forma que é hoje o Instagram, né? A gente estava saindo daquela fase Orkut, inundando no Facebook, tentando crescer ali no Facebook, e não tinham páginas específicas para isso, grupos, pelo menos se tinha era muito pouco divulgado, assim. Minha mãe também nunca teve acesso a esse tipo de informação, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, quando uma criança é diagnosticada, a família inteira é diagnosticada, né? Então, os pais, eles acabam buscando muito mais formas de tratamento e terapias do que o próprio paciente quando ainda é criança. Mas não tinha ninguém, assim, de influenciador ou paciente, até porque eu não fui ter contato direto com pacientes. Eu comecei a conhecer mais realidades parecidas com a minha depois dos 17 anos, né? Eu tive um único contato com pacientes em uma festa de associação que eu fui, porém não tinha nenhum da minha faixa etária, não tinha nenhum nas mesmas condições que eu, e eu só fui ter contato mesmo depois dos 17 e começar a ter essas realidades diferentes da minha e algumas parecidas com a minha também. Hoje sim, eu tenho muitas inspirações nas redes sociais de pacientes que me inspiram não só como paciente também que sou, mas como profissional, né, que sou também dentro da área da esclerose. Muito bom, e a gente sabe o quanto essa motivação é importante. E o conhecimento desses pacientes que as redes sociais, que o Instagram, ele veio trazendo para os pacientes de esclerose múltipla. Porque antes era um mundo muito isolado, como é uma doença rara, né? Você pode falar melhor do que eu, mas você devia viver na sua bolha. Isso acontece comigo, ai, coitada de mim, e aí vai trazendo aquele papel de vitimista que a gente acaba vendo, né? Nós duas fazemos parte de muitos grupos do Facebook, do WhatsApp, enfim, para a gente estar perto dos pacientes. E uma coisa comum que acontece é esse papel de vítima, né? Ai, tadinho de mim. A gente sabe que o diagnóstico é difícil, sim, mas esse papel do coitadinho, ai, que dó, é um papel que não ajuda. Pode ajudar, fingir que ajuda emocionalmente no início, mas depois de algum tempo, esse papel só vai te afundar ainda mais na sua doença. E Bia, qual foi o start, o maior gatilho que fez para você assumir esse protagonismo na sua jornada com esclerose múltipla e sair desse papel, romper essa bolha do vitimismo, né? Falar com outras pessoas e mudar, transformar a sua vida para você viver bem? É muito estranho quando a gente tem que se autoconhecer, né, e se autoafirmar como paciente. Então eu falo que quem me conheceu no meu início de diagnóstico, me conhecer hoje, vai falar assim, meu Deus, o que aconteceu com aquela menina, né? Porque a Bia, até os 16 anos, era uma Bia totalmente diferente da Bia depois dos 17. Era uma Bia extremamente vitimista, extremamente manipuladora, eu nunca entendi isso, até a minha neura, ela sempre falava muito isso pra mim e pros meus pais. Cuidado, você é muito manipuladora. E isso é uma característica do vitimismo, né? Então, assim, ela falava isso pros meus pais, ela falava isso pros profissionais. Quando ela encaminhava, ela deixava um adendo. Atenção que essa paciente é dificinha, viu? Então, ela sempre deixava muito isso. E, assim, o grande start pra mim de aceitar o diagnóstico de verdade, e só quando a gente aceita o diagnóstico de verdade, a gente aceita ser tratado de verdade, né? Então, dos 12 até os 16, eu nunca aceitei nem o diagnóstico, nem o tratamento. Eu tomava sim o remédio, obrigada, e eu frequentava sim os profissionais, obrigada, né? Então, eu ia na terapia, ia no psicólogo, e para cada psicólogo que eu ia, porque assim, eu já passei acho que uns 500 psicólogos, assim,
eu inventava uma personagem, né? Então, pra você eu vou inventar tal pessoa, pra você eu vou inventar. E como eu me enganei, né? Porque eu não tava enganando o profissional, porque ele tava ali pra me ajudar, eu tava me enganando. Então, quando eu fiz 17 anos, eu faço aniversário no final do ano e eu entrei na faculdade, né? E logo no primeiro dia de aula, assim, eu tinha uma mentalidade pra entrar na faculdade. Eu tava um pouquinho melhor da esclerose, mas ainda tinha bastante surto, né? Com recorrência ali. Eu falei assim, agora eu vou curtir a minha juventude. Nunca fui uma adolescente de dar trabalho em questão de bebida, balada, essas coisas, mas eu falei assim, agora que eu entrei na faculdade, agora vai. Daqui pra frente vai ser só pra trás. E quando eu pisei na faculdade, no primeiro dia, tanto eu como a Gil, a gente fez a mesma faculdade, né? E eles têm um trote muito legal na faculdade, assim, que é super saudável. No meu ano, eles estavam arrecadando dinheiro para comprar ração para um abrigo de animais abandonados. Então, assim, eu queria muito participar. E na hora, eu já peguei o celular, liguei pro meu pai, porque eu não só não frequentava, como também meu pai não deixava, né? E eu falei, pai, vai ter o trote, a coordenadora foi lá na sala falar sobre... Eu posso ir? Eu nunca vou esquecer da frase dele. Vai lá brincar, se diverte. E eu falei, tá bom. E eu fui. Mas quando eu cheguei no trote, eu dei de cara com uma criatura chamada Gustavo Cirilo, né? Que, na época, imagina, eu achei que era só um menininho ali, né? Que ia ter um rolinho, enfim. Jamais ia imaginar que ele viria se tornar o meu esposo atualmente, né? E quando a gente se conheceu, eu tava num estágio da minha vida muito difícil. E eu tava num quadro, assim, de bulimia severo. Eu tava num quadro de ansiedade generalizada. E eu sempre fui uma pessoa somática, então... Era muito sintoma, eram muitos surtos. Eram muitos dias mal vividos, porque não tinha regulação nenhuma de sono. Eu dormia 3, 4 horas por noite, por conta de trabalhar, estudar. Eu, quando comia... era qualquer coisa, então eu não tinha um autocuidado em absolutamente nada na minha vida. E quando eu apresentei essa situação pro Gustavo, ele falou assim, olha, eu gosto muito de você, porém você precisa tomar uma decisão. Ou você resolve cuidar de você, ou eu não vou poder fazer isso. Porque ele estava no último ano da faculdade, ele precisava entregar TCC, então ele estava em outro estágio emocional da vida. E ele falou assim, eu não tenho como cuidar de você. Então ele me colocou na parede e falou assim, ou você se cuida, ou eu não tenho o que fazer, a gente vai precisar encerrar por aqui. Como na época eu coloquei na balança, né? Uma pessoa que tinha me aceitado com o diagnóstico que eu tinha, que não era um diagnóstico fácil. Ele só estava me impondo uma única coisa, que eu me cuidasse. E ele falou, se você tiver um surto da esclerose, por conta da esclerose, maravilha, eu vou cuidar de você, eu vou ser a primeira pessoa a estar ali no hospital com você. Mas se você tiver um surto, porque você não está se cuidando, então eu não vou cuidar de você. Porque você precisa se cuidar primeiro. Então esse foi o grande start para eu aceitar. E naquele mesmo momento ali que ele falou, no dia seguinte eu lembro que eu já liguei numa psicóloga e comecei a fazer terapia. A Beatriz, de verdade, começou a fazer terapia. Inclusive a minha psicóloga chamava Beatriz na época. Então eu falei assim, Bia, eu preciso de ajuda e... eu vou falar a verdade de quem é a Bia pra você. Então esse foi o grande gatilho pra eu querer iniciar o meu tratamento. E aí sim, aquilo do daqui pra frente foi só pra trás, né? Parou. E eu comecei a realmente ir pra frente e entender o que era ir pra frente. O amor transformando vidas. Mas é isso aí. Então, entrar na faculdade de nutrição, além de conhecer o Gustavo, também fez diferença no seu diagnóstico. Como que ela entrou nesse contexto para você? Sim, eu entrei, na verdade, eu fiz o técnico em nutrição, então eu tinha 15 anos quando eu entrei, né, no técnico. Eu não entrei por conta da esclerose, eu entrei para descobrir como emagrecer, porque na época eu já tinha atingido a obesidade mórbida e eu queria emagrecer, né, então eu comecei a buscar lugares, dietas mirabolantes, tanto que, né, depois eu acabei entrando nesse quadro de bulimia mais severo. E tudo que é dieta, qualquer dieta que você me perguntar, eu já fiz. Eu já testei, essa aí não funciona, essa aí, né, dá mau hálito, essa daí não é legal. Então, eu fui testando. E aí, acabou que assim, eu emagreci um pouco, mas eu não conseguia manter. Então, assim, eu emagrecia 15 quilos, engordava 12.
emagrecia mais 15 quilos, aí engordava mais 10. Então, nunca conseguia ter essa constância. E no técnico eu acabei não aprendendo nada sobre essa parte mais clínica. Era uma coisa muito superficial, a gente aprendia mais da parte de controle de qualidade. Então eu falei assim, vamos para a nutrição na faculdade, porque lá eu vou aprender, né? Só que aí, quando chegou lá, eu não só aprendi esse processo do emagrecimento, mas eu comecei a ver que tinha artigos falando sobre alimentação na esclerose. E artigos, assim, desde 1942 sendo publicado, não era uma coisa recente, né? E eu falei, pera, então faz sentido, calma, vamos testar, né? Eu sempre brinco com meus pacientes, eu sou minha maior cobaia. Eu li uma coisa, foi testado em humano, legal, quanto tempo? O que tirou? O que colocou? Então eu comecei a testar. E assim, já nos primeiros 2 anos de faculdade eu tive um único surto. O que eu tinha 4 a 5 por ano, eu tive um único em 2. Então, eu falei, opa, pera, não, calma. Faz sentido, tenho respaldo científico para... E aí, desde o primeiro semestre, eu já comecei a estudar artigos de alimentação na esclerose de uma forma muito intensa. E comecei a colher os frutos no mesmo ano, assim, dessas aplicações que eu já fui fazendo. Muito show, a gente sabe de como a mudança de hábitos, né? Os hábitos alimentares são muito importantes, né? No controle do diagnóstico da esclerose múltipla. Então, nada melhor do que testar em você mesma, né? E aí falar, pô, funcionou em mim. Se funcionou em mim, vai funcionar nos outros. Né? Isso é muito bom. E, Bia, qual é o seu sonho dentro da nutrição para as pessoas que têm esclerose múltipla? Eu acho que nessa parte de sonhos é muito difícil a gente colocar um único, porque eu sou uma pessoa muito sonhadora, né? Quem me conhece sabe que eu vivo em Nárnia, se deixar. Mas eu acho que eu tenho 2 grandes sonhos dentro, né, desse quesito esclerose múltipla, assim. O primeiro, como paciente, não como nutricionista, mas como paciente, é chegar num lugar e falar, eu tenho esclerose múltipla, e não receber aquelas frases assim super clichês, né? Ai, tadinha, mas tão nova, você nem tem cara de que tem esclerose. Né? Ser reconhecida, não como um processo de eu tenho que ser, né, endeusada porque tenho uma doença rara, não, mas ter o meu lugar, o meu papel ali dentro da sociedade, onde eu posso ter um emprego, eu posso ter uma família, eu posso ter o que eu quiser, mas eu tenho sim uma questão, que é o diagnóstico. Ponto. Não ser nem menosprezada, nem ofendida e nem engrandecida por um diagnóstico. Ser somente eu respeitada na posição que eu estou. E dentro da nutrição, sem a menor sombra de dúvida, é que todos os pacientes com esclerose, todos os familiares e, digo mais, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, né, de um burburinho ali, que todos os profissionais de saúde que acompanham a esclerose múltipla saibam que existe, sim, padrão alimentar para a esclerose múltipla e que, sim, a dieta faz toda a diferença na vida do paciente com esclerose múltipla, melhorando muito, desde os sintomas até a progressão aí da própria doença. Então, são os meus 2 grandes sonhos na esclerose. Essa era a minha próxima pergunta. Então, de fato, tem uma dieta específica para quem tem esclerose múltipla. Tem alimentos que se pode comer e alimentos que não se pode comer. Tem coisas que fazem bem, tem coisas que fazem mal. É isso? Ou é uma dieta que nem... Eu já sempre fui gordinha, né? E aí eu ia na nutricionista, na endócrina, e elas pegavam aquela dieta pronta, assim, ó, que elas pegavam a folhinha, assim, que elas destacavam do bloco e me davam. Segue aí que funciona. É assim, essa dieta específica da folhinha, ou é personalizado? Como que funciona nesse passo a passo? Não, na verdade o que a gente sempre vai falar para o paciente é que existem padrões alimentares específicos para a esclerose múltipla. Existem sim alimentos que vão piorar de uma forma muito significativa a progressão e os sintomas da doença, assim como existem alimentos que vão ajudar e vão reduzir esses sintomas da esclerose múltipla também. Então o que a gente sempre vai tentar fazer é personalizar caso a caso para o paciente. Existem pacientes, por exemplo, que eles não vão ter facilidades em retirar alguns alimentos. Então, a gente acaba estudando quais estratégias alimentares são as mais específicas de forma individual e isolada. Hoje nós temos 6 dietas que são, né, mais estudadas e mais trazidas. E claro, cada paciente vai acabar se enquadrando mais ou melhor em uma dieta mais específica. Então a gente personaliza individualmente. Não existe um papelzinho pronto que a gente entrega para o paciente e fala, ó, só pode comer isso, viu? E eu, por ter vivido, né, muitas questões alimentares com a esclerose, mesmo sem a esclerose,
eu sempre vou ter esse olhar para o paciente de forma individualizada no sentido de não é que você nunca mais vai poder comer uma coxinha, nunca mais vai poder comer uma pizza. Não é isso. A gente trabalha assim com refeições livres, a gente trabalha com um processo de reeducação alimentar. Eu sempre falo muito isso para os meus pacientes. Você pode escolher ter esclerose múltipla e não tomar remédio? Não deveria, mas você pode. Você pode ter esclerose múltipla e não fazer exercício? Não deveria, mas você pode. Mas você não pode escolher não comer mais. E independente de ter ou não esclerose múltipla, não tem essa opção. Todo mundo sempre vai comer. Comer é um ato social e ele precisa ser feito em sociedade. Então você não precisa deixar de frequentar ambientes, frequentar lugares que as pessoas estão comendo. Alimentos que são pouco saudáveis ou até alimentos que são saudáveis, mas em quantidades exageradas. Você precisa aprender a educar o seu paladar. Então, o que eu faço nas minhas consultas com os meus pacientes e que eu aplico comigo não é uma dieta mirabolante de altas restrições e etc e tal. É um processo de reeducar o nosso cérebro. Existem pacientes que vão buscar a nutrição com 40, 50, 60 anos. É claro, ele levou 50, 40, 60 anos criando hábitos alimentares. Eu não espero que em uma semana ele viva à base de fotossíntese. Nem eu vivo e nunca quero viver, se Deus quiser, né? Mas a gente precisa aprender a se alimentar. Então, dar mais preferência para os alimentos in natura, minimamente processados e por aí vai, obviamente, mas a gente personaliza caso a caso para cada paciente. E só contando um contexto aqui, né? Eu já fui no churrasco com a Bia. A Bia, ela evita comer carne vermelha, né? E ela não deixou de ir no churrasco por conta da falta da carne vermelha, né? O excesso de carne vermelha que teria no churrasco, né? Ela foi e ela se adaptou. Ela levou uma latinha de atum, né? E ela comeu o atumzinho dela com as outras coisas que tinha no churrasco. Então, como ela disse, é possível você viver na sociedade, né? Ir nas suas festas, ir nos seus churrascos, ir nos seus eventos, mas seguindo a sua dieta, né? Seguindo o que vai te ajudar. A gente tem uma grande tendência a ser 8 ou 80, né? Então, ou não como nada ou eu vou comer tudo. Não, mas tem um meio termo, né? E a gente tem que entender isso. Na nossa sociedade moderna isso é muito difícil de entender, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante que a Bia trouxe. E fora esse, existem outras dificuldades que o diagnóstico da esclerose múltipla tem, né? Além do que eu posso ou não posso comer. Ao longo todos esses anos que você tem de diagnóstico, quais foram as suas dificuldades? Teve algum vilão, assim, bem malvado dentro desse processo? Como que foi pra você? Com certeza. Teve um grande vilão e eu falo que, assim, na verdade não foi, né? Porque apesar de hoje já ser bem mais controlado, ainda tem muitos domínios e influências e que todos os dias eu preciso combater, né? Preciso me vestir, preciso colocar minha armadura e lutar contra, que sou eu. O meu maior vilão sou eu mesma. Então, desde das minhas emoções, são grandes vilões, então eu tenho que cuidar dessas emoções todos os dias. Eu tenho que olhar para mim mesma e tirar o papel do vitimista e colocar, sim, a roupa da vítima, porém, não deixar o vitimismo tomar conta. Então, eu acho que se eu pudesse colocar o principal vilão da minha jornada com a esclerose, sempre fui eu. E posso estar enganada, né? Pode ser que no futuro eu venha mudar de ideia, mas acho que não. Sempre vai ser eu mesma, com certeza. Isso é muito importante. A gente ter consciência disso, né? O quanto nós mesmos nos atrapalhamos nesse processo. O autossabotamento é a pior coisa no seu diagnóstico. Porque quantas vezes a gente... E isso nem precisa ter esclerose pra falar, mas... assim, hoje eu não vou na academia porque tá chovendo. Eu tô muito cansada. E se minha perna travar? Mas e se ela não travar? Você tem uns 50-50, né? Então, assim, quantas vezes eu já deixei de fazer muitas coisas pra melhorar, né? E com essa prerrogativa de, mas e se acontecer? E se não acontecer, né? Então é uma coisa que eu sempre tento me policiar muito. Não me sabotar, porque esse é o maior vilão de todo o tratamento.
E às vezes as pessoas se sabotam por vergonha, né? Como você disse lá no sonho, que você sonha que as pessoas não sejam julgadas por ter esclerose múltipla, traz também o sentimento de muita vergonha, né? Ai, eu tenho vergonha de ter meu diagnóstico. Ai, recebo muitos pacientes falando, olha, eu tive a fazer sessão, mas não posto porque as pessoas não sabem que eu tenho esclerose múltipla, eu não quero falar sobre isso. Quanto essa vergonha já te dominou em algum momento desse tempo e quanto isso já te foi usado ou ainda é usado como um sabotador? Eu nunca tive vergonha de falar sobre o meu diagnóstico, muito pelo contrário. Como eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de estudar, né? Quando alguém falava assim, mas o que você tem? Eu já ia, já explicava, já pegava um papel, uma caneta, já desenhava uma bainha de mielina, já ia mostrando o que era um surto, o que era desmielinização. Então, eu nunca tive esse problema de falar sobre, mas hoje eu vejo não só não terem vergonha, como eu uso isso como uma forma de educar as pessoas. Então, no consultório, sim, eu recebo muitos pacientes que ninguém, além de mim, o neuro e às vezes somente o companheiro, a esposa ou o marido sabem, às vezes nem os pais mesmo não sabem que a pessoa tem esclerose múltipla. Ninguém no trabalho sabe, nenhum dos amigos sabe, ninguém. Vivem em total anonimato. E que, inclusive, existem pessoas que, assim, criam perfis fakes na internet para poder seguir profissionais para não terem ali as suas carinhas, né, sendo vistas, sendo olhadas, para que ninguém saiba que tem. Então, assim, nunca foi um problema para mim, individualmente, porém, essa não é a realidade de todos os pacientes. Eu sempre gosto de falar isso, porque a minha realidade não é a sua, e a sua também não é a minha, então, assim, é tudo muito individual. Tudo bem, né, você querer guardar o diagnóstico para você, mas essa é uma coisa que eu nunca quis desde o começo, assim. Eu sempre quis falar assim, não tem problema nenhum, assim, chegar, falar o que eu tenho. Desde quando eu comecei a trabalhar, nas entrevistas eu sempre falava, olha, tenho esclerose múltipla, estou nesse nível do tratamento. Nunca foi um impeditivo nesse processo, assim, a esclerose para mim de forma individual. Perfeito. E um grande ponto disso, né, dessa vergonha, desse medo, às vezes é o medo não eu me aceitar, é como o outro vai me aceitar. Então, as pessoas que estão perto da gente são fundamentais para toda a jornada do diagnóstico até o tratamento da esclerose múltipla. E Bia, quais foram as pessoas que sempre estiveram do seu lado durante o seu diagnóstico e nesses 13 anos de jornada com esclerose múltipla? É claro que na nossa vida as pessoas entram, saem, né, enfim, e tá tudo bem, assim, desde o começo, desde o primeiro momento a gente acha que é um AVC, né, até realmente assinar ali o CID G35. Não posso deixar de falar dos meus pais e do meu irmão, que sempre estiveram comigo em todas as internações. A minha família sempre foi uma família muito unida, então, assim, a família, tanto da minha mãe quanto do meu pai também, todo mundo se revezava para me visitar no hospital, sempre tinha aquela coisa ali, tinham muitos amigos na época dos meus pais, meus, enfim, que estavam próximos. Claro que com o tempo foi vindo os agregados, né, que hoje estão comigo em todos os momentos, que na época ainda não era meu esposo, mas hoje meu atual, né, que era o meu namorado, hoje meu esposo, o Gustavo, a minha cunhada, que acabou entrando para a família, já foi ficando, assim, né, já acabou ficando comigo em internações, os meus sogros, desde o primeiro momento, quando eu contei, como eu disse, nunca tive problema, né, de falar sobre o diagnóstico. Minha sogra já passou dias comigo internada, minha cunhada já passou dias comigo internada, então a mãe da minha cunhada, assim, ficar comigo no hospital, sabe? Então, assim, são pessoas que, eu falo, quem tem uma boa família, a gente infelizmente não escolhe a família, né, em alguns casos, mas eu, felizmente, se eu tivesse que escolher uma família para estar, eu escolheria a minha de novo, assim, mesmo com alguns defeitos, as qualidades com certeza superam todas, então, assim, a minha família sempre foi o meu maior alicerce no diagnóstico, sempre estiveram comigo. E se agora eu parar aqui nessa gravação, pegar meu telefone e falar assim, estou indo para o hospital. Meu irmão hoje não mora mais tão perto, ele tá em Portugal, mas eu sei que se eu falar assim, Fê, vem pra cá que deu muito ruim, ele pega o primeiro avião, jatinho particular que tiver e vem e tá aqui comigo. Então, assim, os meus pais, meu irmão, o Gustavo, minha cunhada, assim, são grandes bases no meu tratamento, sem dúvida. Isso é muito bom. E a gente veio até aqui falando sobre passado, né? Como que
era a Bia do passado, né? Até há 5 minutos atrás já virou passado, né? Então, eu quero saber agora de planos. Como você se vê daqui 10, 20, 30, 40 anos? Porque a esclerose múltipla, a gente sabe que ela é uma doença crônica. Ela vai te acompanhar ao longo da vida. E a gente esquece, né? Vocês esquecem muito disso. Vocês querem ficar presos ao passado, ao que já aconteceu, e querem ficar presos ao que está acontecendo agora. Isso é importante. Viver agora é importante. Mas eu preciso me lembrar e me preparar para os próximos anos que virão. A Bia hoje tem 25 anos. Ela no mínimo vai viver mais 50 anos. Ou mais, né? Então, Bia, o que você espera ao longo desses próximos 50 ou mais anos do seu diagnóstico? Como você se vê nesse processo de envelhecimento tendo diagnóstico? Eu falo que a Bia do atual, ela nunca, jamais, em nenhum momento da infância imaginou que a Bia chegaria onde ela tá hoje. Eu falo que esse não é nem a metade do caminho de onde eu quero chegar um dia. Mas se eu contasse pra Bia lá de trás, a Bia que existiria aos 25, a Bia de 12 ia rir muito da minha cara, assim. E não ia acreditar nem um pouco. Mas eu vejo, assim, como muitos sonhos, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Então, eu gosto de sonhar desde sonhos pequenos, minimalistas, até sonhos que alguém fala assim, vamos voltar pra realidade, né? Vamos pôr o pezinho no chão. Mas eu gosto, porque eu acho que o sonho é aquilo que ele nos permite a gente imaginar coisas grandiosas. Então eu imagino muito, assim, a Bia daqui, né, a 10 anos com filhos. É claro que por mim eu já teria tido uma meia dúzia, né? Mas como eu não consegui convencer o senhor Gustavo disso ainda, pelo menos com um casalzinho ali, né? Então eu imagino a Bia numa casa com crianças correndo e a Bia correndo atrás, né, tendo essa disposição de chegar de um dia de trabalho ali e ter, né, tempo de qualidade com os filhos, de ter, né, condições físicas de brincar com os filhos, sendo uma dona de casa, uma esposa assim, como eu sou hoje, de muito ativa, fazendo o que quiser fazer na hora que quiser fazer, tendo a liberdade de trabalhar com o que eu gosto, com o que eu amo, que é a nutrição, que é os atendimentos, as mentorias de forma em grupo ou individual. Então, assim, eu me vejo muito à frente de grupos, de cursos e auxiliando não só pacientes, mas outros profissionais também da área da nutrição, né? Tendo, assim, essa premissa de a nutrição, ela é importante, não tem como não tê-la no tratamento. Então, também mentorando outros nutricionistas, sem dúvida. E, claro, um sonho, assim, muito grande dentro da nutrição seria ter um centro ali, né, voltado à área da saúde, onde um paciente de esclerose ele pode entrar e terem acesso ao neuro, ao físio, ao nutri, ao psicólogo, a todos os profissionais da saúde envolvidos. Esse é um grande sonho meu, assim, de ter um centro de acolhimento do paciente de esclerose, com todos os profissionais de saúde que ele precisa para ter o seu tratamento de forma digna, justa, honesta e que ele vai ser acolhido e bem recebido. Arrasou. E já como diria um grande ídolo meu, o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. E eu também vou dessa premissa de realização de sonhos. Eu acho que se a gente realiza dentro da nossa cabeça, a gente também pode realizar no papel e realizar concretamente no mundo real, né? Mas a gente já falou de sonhos, de como você se vê. Bia, você tem algum medo hoje? Tem algo que te balança a perna, acelera o coração e te paralisa ainda? Tem algum medo dentro desse coraçãozinho aí? Não a ponto de paralisar, eu diria, mas um grande medo que eu falo muito, isso assim, e não só na esclerose, mas na vida, né? Eu tenho muito medo de ser esquecida, não deixar um legado, né? Hoje, quando a gente passa, é uma coisa que eu tive essa experiência quando eu fui pro Rio da última vez. Nas ruas do Rio de Janeiro tem nomes das pessoas e eles falam quem foram essas pessoas, né? É claro que eu não vou me contentar em ter um nome de uma rua com o meu nome, né? Mas eu quero ser lembrada por algo que eu fiz. Então, assim, eu não quero ser lembrada só daqui a 4, no máximo 5 gerações, talvez, sendo bem otimista, na verdade. Eu quero ser lembrada por algo que eu fiz para ajudar o mundo. Eu não espero um dia ganhar o prêmio Nobel, mas ser esquecida. Eu quero deixar um legado no mundo. Eu quero que
tenha uma marca registrada e que as pessoas consigam lembrar, mesmo não saindo da minha família. Não exatamente só do que eu fiz, mas de quem eu fui, daquilo que eu prego e vivo todos os dias na minha vida. Então, eu acho que meu maior medo, sem dúvida, é ser esquecida. E quantas pessoas, aí uma reflexão, vivem para ser esquecidas, né? Elas querem ser deixadas de lado, elas querem que não falem delas, não querem tocar no assunto. Então, momento de reflexão do Desesclerosando. Pensa nisso. Não precisa fazer algo grandioso, mas eu acredito muito, Bia, a gente fazer a diferença na vida do outro. E até uma reflexão que eu passo às vezes no final do Em Movimento. Depois eu conto mais do Em Movimento para vocês, mas eu sempre trago algumas reflexões pra gente pensar. E qual diferença eu tô fazendo hoje na vida das pessoas? E, gente, não precisa... A Bia que é um legado bem importante. Mas pensa, quando você passa na rua, se você dá bom dia para as pessoas. Às vezes eu sou a louca que fica dando bom dia para as pessoas que eu não conheço, né? Ou, em vez de eu comprar algo que vai poluir muito, eu vou escolher algo que não vai poluir tanto. Sabe? Coisas assim, básicas, mínimas, mas que eu vou fazer diferença. Se cada um de nós estivermos comprometidos em fazer a diferença, o mundo vai ser um lugar muito melhor. Por exemplo, eu, a Bia, a gente se comprometeu, né, o nosso propósito de vida, ajudar as pessoas que têm esclerose múltipla. Né? A gente se juntou com o Dr. Matheus e criou, né, a mentoria múltipla, por exemplo, que é um espaço onde a gente trouxe, né, somos 3 profissionais falando para vocês sobre como vocês podem viver bem, como vocês podem controlar os sintomas, o que vocês podem fazer. A gente sabe que a jornada da esclerose múltipla é solitária, é difícil, mas a gente resolveu, né, dar os braços e falar, vamos fazer a diferença. E qual diferença você que está ouvindo a gente, assistindo a gente, onde quer que você esteja, qual diferença você está fazendo no mundo todo e no seu mundo, na sua vida? Eu acho que essa história de legado pode ser um legado, que nem você falou, né, um legado imenso que 5, 6 gerações vão te lembrar, mas você também tem que deixar um legado para você mesmo, né? Se orgulhe da pessoa que você é. A esclerose múltipla é uma frase clichê, mas ela não é você. Você só tem a esclerose múltipla, né, Bi? E eu acho que isso é um ponto muito importante desse momento de reflexão, que a gente tem que parar e fazer quando você estiver ouvindo a gente. Sem dúvida, e quebrar também velhos padrões, né? Porque às vezes eu sou uma pessoa que, tudo bem, eu tive acesso a conhecer a minha tataravó. Poucas pessoas têm, às vezes não conhecem nem os avós, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer minha tataravó, mas não tive nenhuma convivência com ela, né? Não sei de coisas que ela gostava, enfim. Mas eu sei de coisas que ela passou pra minha bisa, passou pra minha avó, passou pros meus pais e chegou em mim. Então, existem padrões muito legais, desde, né, já puxando um pouco da sardinha aí pra nutrição, padrões alimentares muito bacanas, como vieram coisas muito ruins. E que às vezes já é um grande ato de coragem e de ser lembrado você quebrar esses padrões também para o futuro, né? Então pode parecer uma coisa muito simples, mas na minha família, nem por parte de pai nem por parte de mãe, ninguém nunca separou lixo reciclável. Pra quê? Né? Ainda eu recebo muitos, né, convidados na minha casa que quando eu falo assim, ó, esse aí é no outro lixo. Mas pra que você recicla o lixo? Porque eu tô tentando criar um mundo mais saudável pros meus filhos, pros meus netos, pros meus bisnetos. Então pode parecer um legado pequeno, mas não é. Já é uma pequena parte que, se cada um fizesse a sua, já é uma coisa grande. Então também a gente precisa aprender a quebrar padrões de coisas que vieram dos nossos antepassados e que a gente não quer para as nossas gerações futuras, tanto de alimentação quanto de outros assuntos também. E aqui no Desesclerosando, a gente criou, né, um quadro Mitos e Verdades. Nesse quadro, a Bia vai trazer pra gente
3 mitos e 3 verdades. Mas como hoje a gente não tá falando só de nutrição, ela vai voltar aqui só pra falar de nutrição. A gente tá falando dela mesma. Então, Bia, me conta, quais são 3 mitos e 3 verdades suas? Então vamos lá, vamos pensar aqui. Primeira coisa é que eu já ouvi, né? Se eu sou uma pessoa mais científica e não tão espiritual, né? Já me perguntaram muito se eu sou ateu ou ateia. Não sei, ateia? Se eu sou ateia. Isso é mito, gente. Totalmente mito. Eu sou uma pessoa, assim, muito temente a Deus. Eu falo que eu não sou uma pessoa religiosa, porque a religião, pra mim, é algo muito subjetivo. Eu sou uma pessoa muito temente a Deus, eu sou uma pessoa que acredito muito, vivo e tento todos os dias viver o evangelho, assim. Então, eu sou cristã, então é mito, eu não sou só da ciência, não, tá? Eu acredito muito na ciência e acho que Deus deu a ciência pra gente poder entender um pouquinho melhor a nossa vida aqui na Terra, mas sou uma pessoa totalmente aí voltada a essa parte do espiritual também. E ao contrário de muita gente, né, que acredita, tem muitos cientistas, né, que são ateus e não acreditam em Deus ou em algo mais espiritual mesmo, né? Mas, ao contrário de que muita gente pensa, eles estão ligados e um influencia o outro, né? Então é muito importante a gente ter esse lado, que também podem ser assuntos que a gente vai trazer aqui no Desesclerosando. Quem sabe a gente não traz um padre, ou um pastor, ou de outras igrejas, enfim, pra gente comentar sobre esse assunto. Acho que vai ser bem interessante. Maravilha. E depois vocês contam pra gente nos comentários se vocês topariam um assunto desse, se seria interessante pra vocês. Perfeito. Bom, agora vamos falar uma verdade. Eu como de tudo. Muita gente, quando vai sair pra comer comigo, né, fica olhando o meu prato e fala assim, eu vou montar um prato bonitinho porque a Nutri tá comigo, né? Eu falo, é muito mais fácil vocês julgarem o meu prato do que eu julgar o de vocês. Eu como de tudo, assim, tem alguns alimentos que realmente eu preferi tirar da minha alimentação, não só pela esclerose, mas que nem, né, a Gil falou da questão da carne. Eu não como carne, isso na esclerose me ajudou infinitamente, mas hoje também, mesmo se saísse um artigo falando sobre a carne vermelha fazer bem, sei lá, pra esclerose, não é algo que eu volto mais por relação, assim, à ética dos animais mesmo. Então, eu como, sim, de tudo, tirando alguns alimentos pontuais que eu realmente quis, por opção, tirar, como de tudo, gente. Como doce, como... não como coxinha, porque tem frango, eu não como frango, mas como bolinha de queijo, né, como uma coxinha de jaca, com batata frita, adoro. Olha, se tem 2 coisas que me tiram ali, é café e batata frita, né? Se quer me deixar feliz, é só me dar os 2, assim. Então, como de tudo e não vivo à base de fotossíntese, como algumas pessoas acreditam. Então, sim, eu como de tudo. E é muito engraçado, quando você tem amiga Nutri, você sempre fala assim, meu Deus, eu vou comer um bonitinho perto dela. E às vezes o prato dela, como a Bia disse, é pior que o nosso. Exatamente. Mas, assim, é tudo uma questão de controle, né? Então, eu controlo bem, regulo bem minhas refeições livres e dá tudo certo no final. É isso aí. Bom, mais um mito, deixa eu ver. As pessoas que me veem de fora acreditam que eu sou muito organizada. Mas eu digo que se você vivesse na minha cabeça por 2 minutos, já seria o suficiente pra você sair correndo, gritando, desesperado no meio da rua, assim. A minha cabeça, se a gente tem um emaranhado de fio, eu tenho o dobro. Porque, assim, eu penso 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, não tem nada de organizado. E, às vezes, eu preciso escrever e esquematizar em 300 milhões de formas e organogramas diferentes pra eu conseguir colocar tudo que tá na minha cabeça no papel. Então, às vezes, eu sou daquelas que eu arrumo casa pra organizar minha cabeça. Então, não sou uma pessoa organizada, mas no final minha bagunça dá certo, assim. Pelo menos faz sentido na minha cabeça, né? Isso é bom. E as verdades? Bom, uma verdade agora. Eu sou uma louca apaixonada por animais, assim. Eu gosto muito de animais. Eu tenho muitos cachorros, tenho uma na minha casa, tem 4 na minha mãe, tenho um sobrinho lá em Portugal, tem a neguinha que fica com a minha sogra, que é do Gustavo. Então, assim, a gente ama bichinhos.
tem canário, tem calopsita, tem peixinho, já tive papagaio, já teve até moreia na minha casa, assim. Então, assim, a gente gosta muito de animais e eu, particularmente, eu sou apaixonada. Eu sou daquelas que se eu ver um cachorro na rua, eu vou parar, eu vou conversar com o cachorro, eu falo cachorrês. Todos os meus bichinhos têm vozes, assim, então... não sei por que eu não fui dubladora, né? Todo mundo me pergunta, porque eu amo dublar os meus cachorros e cada cachorro tem uma voz, tá? Um dia a gente fala sobre isso. Vocês não estão preparados para essa parte tão maluca da Nutri, assim, mas todos os meus cachorros têm vozes, assim, essa é uma verdade. Eu amo os bichos. Muito bom. E é verdade. Ela para com os cachorrinhos pra falar. É sempre assim. E aí, Bi, qual outra verdade sobre você? Como eu já tive, né, trabalhei muito esse processo de compulsão alimentar, é verdade que eu tenho muitas questões com o meu corpo. Então, assim, eu sempre sou aquela pessoa que eu vou experimentar 50 roupas e vou falar, ai, não fiquei boa com nenhuma. Ou, ai, eu acho que hoje eu tô muito gorda. Ou, ai, eu acho que hoje eu tô muito assim. Então, é uma verdade, assim, que eu ainda trato isso na terapia com relação ao autocuidado, de olhar pra mim com mais carinho. É um exercício que eu tenho que fazer todos os dias, porque se for por mim mesma, todos os dias eu vou achar que eu tô horrível, que eu tô fora do meu padrão de corpo, que eu tô feia, que eu tô descabelada, que eu tô... Eu nunca me olho assim com um olhar de carinho. Nossa, hoje você tá bonitona. Então tem que ser um exercício que eu faço todos os dias, porque não tenho esse auto-amor, assim, que muitas pessoas têm, né? Eu até brincava quando eu era mais jovem, aí eu falava que... eu não tenho autoestima. Não tenho nem a estima, que dirá alta, né? Tava construído. Hoje eu falo, hoje eu tenho a estima. Às vezes eu consigo alcançar a autoestima, então é um processo diário, então isso é uma verdade, assim. Todos os dias eu tenho que me olhar com mais cuidado e não me deixar, de novo, me auto-sabotar e falar, você é horrível e não vai sair de casa porque você tá feia, né? Isso é uma mentira, porque você não tá feia, viu? É que eu tô aqui, mas eu tô extremamente preocupada. Meu Deus, devo estar toda bagunçada. Não, tá gatona. E a última verdade? Não, agora é o último mito. Já foi 3 verdades. Ah, verdade. Deixa eu ver. Um mito. É totalmente mentira que eu sou uma pessoa calma, tranquila e, nossa, super atenciosa, assim. Eu sou extremamente irritada, irritável, briguenta. Eu sou a do barraco, sabe? Você me chama pra um barraco que eu tô fazendo parte ali. Eu não sou uma pessoa calma, gente. É assim, né? É bem Jojo Todinho. Se quer paz, amém. Se quer guerra, você fala que a gente já pega agora o que for. O sabre de luz, a espada, a arma, o que tiver ali. Eu sou uma pessoa bem explosiva, assim. Então, é mito que eu sou calma. Eu não sou calma, não. Muita gente fala na internet. Nossa, você é tão fofa, parece ser tão calminha. Negativo, gente. Calmaria fica muito mais pro lado de lá da mesa do que pro de cá, assim. Porque eu sou bem estourada, então eu tenho que ter muito autocontrole às vezes pra não dar na cara das pessoas, né? Mas há quem diga que os piores venenos vêm nos menores frascos. com certeza. Ouvi isso a minha vida inteira, inclusive na escola, todo mundo me chamava de como que era? Piquinês, né? Porque eu era a menor da sala sempre, enfim. E aí teve uma reunião de pais que eu nunca vou esquecer. A professora falou assim pra minha mãe: nossa, eu não sei o que aconteceu com a Bia, da primeira semana pra agora, assim, porque de piquinês ela virou um pitbull. E, assim, sempre fui, desde criança, quando eu era criança era muito mais, assim. Eu, por parte de pai, eu sou a única menina. Eu atazanava a vida de todos os meninos, todos os meus primos, meu irmão, atucanava. E da família por parte de mãe, tinha os 2 mais novos. Minha avó sempre falou, você é isqueirinho, você bota fogo em todo mundo e sempre fui assim, meio explosiva. Eu tento controlar, tá? Acredito que um dia Deus vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, mas a gente respira fundo pra não surtar muito às vezes. Não é nem surtar da esclerose, é das maluquices da vida mesmo. E aí a Bia nua e crua pra vocês. Tá. Mas Bia, a gente já tá seguindo pra nossa reta final da nossa entrevista, do nosso podcast, né? Do Desesclerosando de hoje. E é algo que a gente vai... Já esperem isso. A gente vai perguntar para as pessoas, porque eu acho muito interessante a visão de cada um de vocês, né? De cada um dos profissionais, de cada um dos pacientes. Mas se você tivesse a oportunidade
de falar para todo EMER do mundo, assim, cada pessoa com esclerose múltipla hoje pudesse te ouvir, né? Se ela pudesse sentar, tá frente a frente com você agora. Qual recado você daria para essa pessoa, né? Qual recado você daria para os EMERs do mundo inteiro? Não só para os EMERs do mundo inteiro, mas eu queria ter uma máquina do tempo e voltar e falar isso para Bia dos 12 anos, assim. Existe vida normal depois do diagnóstico. O normal, ele é muito subjetivo, porque o meu normal, ele pode não ser o seu normal. Eu já atendi pacientes em praticamente todos os níveis, né, que a doença pode nos acometer. E eu já atendi, e foi uma coisa que me marcou muito, uma paciente que ela estava com bastante debilidades na cadeira e ela já não andava há muitos anos. E quando ela voltou, no primeiro retorno que a gente começou a dieta, né, ela falou assim: Bia, obrigada, porque você me devolveu a minha vida normal. E aí eu fiquei olhando para aquela situação e eu falei assim, cara, mas você não anda, né? E eu tive a oportunidade de falar isso pra ela falou assim, mas andar não é normal. Pra mim, o normal é muito além disso. Então, eu comecei, depois que eu atendi essa paciente, eu comecei a olhar e ver muitas pessoas falando, né, você não vai mais ter vida normal depois do diagnóstico, ou aquela frase, né, a tal da vida normal com diagnóstico de esclerose múltipla. E eu falo assim com todas as letras, hoje eu tenho uma vida muito mais normal do que eu nunca tive antes. Então, assim, o que é o seu normal? Crie uma nova realidade da normalidade na sua vida. Para mim não é normal você trabalhar com algo que você não gosta, chegar no final de semana extremamente desgastado, esperar ansiosamente o final de semana pela sua folga, para você encher a cara e comer como se não houvesse amanhã, se acabando em rodízios e bebida alcoólica, e aí não dormir de final de semana e chegar na segunda-feira acabado e começar mais uma semana. Isso é normal para você? Para mim não é. Então, assim, para mim é normal e é muito normal eu acordar todos os dias no mesmo horário, eu ter a minha rotina de passear com a minha cachorra e o Gustavo de manhã, a gente ter um tempo de qualidade à mesa, sentando para comer junto, todas as refeições, a gente tem essa facilidade, mas claro, pelo menos uma refeição no dia, sentar junto na mesa, sem celular, isso para mim é normal. E eu não falei nada até agora de esclerose. Então, assim, a esclerose ela vem como uma vírgula na sua vida. É você quem vai dizer se ela vai ser o ponto final ou se ela vai ser a vírgula. A caneta de escrever a sua história está na sua mão. Então, assim, se alguém te disser não existe vida normal depois, né, do diagnóstico, olhe para todos, não só para mim como uma inspiração, mas para todas as pessoas que a gente vai trazer aqui nesse podcast. Olha o que é uma vida normal. Cada um tem a sua. E ninguém é 100% normal em tudo. E tá tudo bem não estar tudo bem o tempo todo. Então, faça o seu melhor todos os dias. O seu, não o melhor do mundo. E seja uma pessoa normal. Dentro da sua normalidade, tá tudo bem. Então, tem vida depois do diagnóstico. E tem, sim, como ter uma vida normal depois do diagnóstico. E entra aí uma questão filosófica, né? Que você já trouxe. Mas o que é ser normal? É que nem eu querer ser normal, acreditar que minha vida normal era a minha vida antes da Maia, né? Isso não... Por quê? Por que essa minha vida é anormal? Né? Sem normalidade. O que é normalidade para você? Né? É uma questão que a gente pode ficar horas aqui conversando, mas vale uma reflexão. Momento reflexão do Desesclerosando parte 2. Reflita, o que é normal para você? O que você espera? O que já foi, já foi. Eu não sou a mesma Juliana de quando eu tinha 33 anos. Hoje eu tenho 35, eu sou uma Juliana diferente. E isso é incrível, porque você tem a capacidade de se recriar todos os dias. Exatamente. E agora, se eu fico sonhando com a Juliana de 33, de 23, de 13, que seja, eu vou ficar vivendo no passado. E quem vive de passado é museu, né? Já diria o ditado popular. E é verdade. Né? Viver de passado vai nos trazer outras doenças que são a depressão. No viver de futuro vão trazer a outras doenças como a ansiedade. Mas a gente tem que viver o hoje. O que eu consigo fazer hoje, o que eu posso fazer hoje e quais serão os meus atos que vão moldar o meu futuro. É isso que eu vou ter que fazer a diferença. Muitas pessoas com diagnóstico, muitos EMERs, eles estão voltados para o que foram. Eu conseguia fazer isso, eu era assim, já foi, agora você é assim. E qual o seu próximo passo? Para os
para os próximos anos da sua vida? Eu acho que esse é a grande reflexão desse momento, reflexão parte 2. Sim, sim. Muito bem. E a gente teve agora a oportunidade de desmistificar Beatriz Giannick, a nossa Emery host aqui do Desesclerosando. Para você que nos acompanhou, fica a nossa gratidão por você ter ficado até aqui. Comenta aqui embaixo qual parte você mais gostou e o que você ficou mais surpresa em relação à Bia. Isso é muito importante para a gente entender o que vocês estão gostando, quais serão os nossos próximos convidados aqui no Desesclerosando. E Bia, como foi para você esse nosso primeiro episódio? Foi incrível, eu sempre falo que eu sou um livro, assim, semi-aberto, eu digo, semi-aberto, né? Mas para você também que não conhece o nosso trabalho, não nos acompanha ainda, sugiro que vocês conheçam também. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês todas as informações das nossas redes sociais, tanto do Desesclerosando quanto os nossos individuais. Então, para quem não conhece ainda o nosso Instagram, @desesclerosandopodcast, e o meu, o @nutribiagiannick, que eu coloco ali todos os dias dicas de alimentação na esclerose, na neuromielite, e também compartilho um pouquinho da minha vida com o diagnóstico. E se você ainda não me segue, é só ir lá no @dradoutora.gil com um Ferreiro igual chocolate, _oficial. Com isso, nós encerramos nosso primeiro episódio do Desesclerosando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos abrir as nossas portas do Desesclerosando quinzenalmente para vocês. Então, não esqueça de curtir onde quer que você esteja nos escutando ou nos assistindo, seja no YouTube ou nas redes de streaming como o Spotify. Dê o seu like, deixe seu comentário, não esquece de seguir e se inscrever. E ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Foi um grande prazer poder estar com vocês aqui hoje, contar um pouquinho da minha história e não se esqueçam, tem muito mais vindo por aí. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e nós te esperamos no próximo episódio. Tchau! Tchau!